1 Reis capítulo 19, nós vamos ler nos versículos 9 ao 11, a primeira parte do 11 aí. Ali entrou Elias numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Pai querido, revela a tua palavra aos nossos corações. Nós abrimos as nossas vidas, queremos entender e receber a tua palavra para cada um de nós nesta noite. Usa a minha vida para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Amém? Elias com certeza é um dos maiores profetas do Velho Testamento, na palavra de Deus. Um homem que fez feitos extraordinários, viveu na dependência de Deus. E a história de Elias começa ali no capítulo, um pouquinho antes do que nós lemos, em 1 Reis 17, onde o contexto era o seguinte: o rei de Israel era Acabe e sua esposa Jezabel. E Acabe fez o que era mal perante aos olhos do Senhor. Ele construiu um templo a Baal, a outros deuses, construiu um poste ídolo e contaminou a nação de Deus com outros deuses, com adoração a outros deuses. E Deus falou para Elias, Deus chamou Elias, falou: vai a Acabe e fala para ele que por causa desta maldade, do que ele fez, que foi mal aos meus olhos, não haverá chuva na terra por 3 anos. E Elias foi lá e falou com o rei. Então Elias, você vê que é um homem sensível à voz de Deus. Ele ouve, ele obedece à voz de Deus, ele cumpre o seu chamado, ele tem ousadia para isso, para falar a mensagem de Deus para o rei. E você vê que depois daquele momento sem chuva, um momento difícil na terra, Deus fala para Elias: Elias, vai lá perto do riacho de Querite, que eu vou te sustentar ali. Você pode beber água daquele rio, você pode ficar ali, porque eu vou mandar corvos para te sustentar, levar pão para você, levar carne, e você não vai morrer de fome nesse tempo sem chuva. E Elias foi para lá, e tudo isso acontecendo na vida de Elias. Elias, um homem segundo o coração de Deus, um homem caminhando segundo a direção de Deus. Você vê que depois dali, aquele rio se seca. Tudo isso no capítulo 17, depois você pode ver lá. E quando aquele rio se seca, parece que as coisas vão ficar difíceis para Elias, porque tempo de fome, de sede, né, sem chuva. Mas aí Elias, Deus fala com ele: vai para Sarepta, que uma viúva lá naquele lugar vai te dar alimento. Nós conhecemos essa história. Elias vai para lá, e no fim das contas uma viúva que não tinha aonde cair, morta, sem suprimentos, sem alimento. O profeta falou com ela: você tem um alimento? O que você veio fazer? Vim pegar um pouco de lenha aqui para fazer um último bolo, a última farinha, o último azeite que tem em casa. Vamos comer, eu, meu filho, e vamos morrer. E Elias falou para ela: pode fazer o que você está falando, mas faz primeiro para mim. Faz esse bolo para que eu coma, porque o Senhor te diz que da panela a farinha não vai faltar, e da botija o azeite não vai cessar. E foi assim, Deus operou milagres, sustentou aquela viúva, multiplicou ali o alimento, e Elias estava em seu ministério. Deus mandou ir para cá, ele ia. Deus mandou para lá, ele foi. De repente o filho da viúva morreu. Ele falou: seu filho vive. Orou por ele, deitou ele na cama, falou: haja vida. E houve vida, ele ressuscitou. Um ministério maravilhoso. Quantos aqui gostam da vida de Elias? Eu posso dizer, ele realmente foi um homem de Deus, marcou a sua geração.
E talvez o maior dos feitos do ministério de Elias, talvez, seja quando ele foi confrontado com os profetas de Baal. Você pode ver isso ali em 1 Reis 18, a partir do versículo 20. E ele falou assim, Elias, mandou uma mensagem e disse a todo o povo: até quando vocês vão estar divididos entre dois pensamentos? Até quando vocês vão adorar a Baal ou adorar a Deus de Israel? Então vamos fazer o seguinte, vamos resolver isso. Eu convido todos os profetas de Baal, todos os profetas do poste ídolo, eram 850 profetas no total, que venham aqui, que façam um altar a Baal, que clamem para que Baal jogue fogo no sacrifício, e eu vou clamar ao Deus de Israel, e vamos ver quem é que vai responder. Corajoso, né? Mas Deus estava com Elias. Os profetas de Baal ficaram lá a manhã inteira e nada. Manhã inteira e nada. E Elias tirando um barato deles, pode ser que o seu Deus está tirando um cochilo, grita mais alto, quem sabe ele escuta. E até que eles desistiram, Elias falou: então eu vou clamar ao Deus de Israel. E ele falou assim, só para tirar onda, pode jogar água aqui, ó, em cima da lenha, que é para ficar mais difícil de pegar fogo. Joga água ali em volta do cordeiro. E Elias clamou ao Deus de Israel. E Deus mandou fogo sobre aquele altar. Aleluia! Porque Deus estava com Elias. Porque Deus é um Deus maravilhoso, é o Deus do sobrenatural, é o Deus que faz coisas grandes. Você acredita nisso? Não há impossíveis para o nosso Deus. Não há impossíveis. Não há impossíveis, um ministério maravilhoso, inspirador a todos nós. Mas no dia seguinte, começa a história que nos leva aonde nós lemos. Jezabel, esposa do rei Acabe, furiosa, porque todos os profetas de Baal foram, além de envergonhados, eles foram mortos naquele dia. Foi destronada toda idolatria, toda adoração a outros deuses naquele dia. E ela ameaçou Elias. Ela mandou uma mensagem e falou assim: até amanhã, nesse mesmo horário, você vai estar igual aqueles profetas. Ameaçou ele de morte. E aí nós podemos pensar assim: não, Elias, homem de Deus, Elias fazendo milagres, operando maravilhas, andando ali com Deus do lado, ele vai resolver isso. Sabe o que ele faz? Foge. Elias foge com medo. Ele vai no deserto. E no capítulo 19 de 1 Reis nós lemos lá que ele se assentou no meio do deserto, debaixo de uma árvore, de um zimbro, e pediu para si a morte. Ele falou: Deus, basta, eu não sou melhor do que os meus pais, estão querendo me matar, prefiro morrer. E nós pensamos, aonde estava então a fé de Elias? Aonde estava aquele homem corajoso que no dia anterior tacou fogo na galera, despertou o povo ao arrependimento, envergonhou o inimigo? Sabe o que é legal da palavra de Deus? É que ela não esconde quem os homens são, quem os homens de Deus foram. Ela não esconde. Ela fala das vitórias e ela fala das dificuldades também. Ela fala dos momentos de glória, do triunfo, dos milagres de Deus, e fala também dos momentos de dúvida, de desespero, de incredulidade. Porque todos nós temos momentos difíceis nas nossas vidas, não é verdade? Todos nós temos momentos em que, por mais que tenhamos visto milagres de Deus nas nossas vidas no passado, por mais que Deus um dia salvou a cada um de nós, tivemos um encontro poderoso com Deus, mas muitas vezes nós nos esquecemos. Muitas vezes a dificuldade do dia nos abate, parece que ela tem um poder assim que
tira a nossa alegria, tira a nossa vontade, tira a nossa força, e muitas vezes tudo aquilo que a gente quer é como Elias, ficar sentado, desanimado, muitos depressivos, muitos querendo a morte. E Elias, ele come, porque o anjo do Senhor vai até ele e fala para ele: levanta, come, porque ele só queria ficar dormindo, desanimado da vida. E ele levantou, comeu, e olha que engraçado, novamente Deus faz algo poderoso. Com a força daquela comida, Elias caminha 40 dias, 40 noites. Deus volta a fazer algo poderoso. E depois disso, nós entramos nesse texto, onde ele... Já haviam passado 40 dias, pelo que eu me vejo aqui. Não, versículo 8 do capítulo 19, você pode ver aí, ó. Ele levantou-se, pois, e comeu, e com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites, até o Horebe, monte de Deus. Aí vem o versículo 9 que nós lemos que ele entrou numa caverna. Então já fazia mais de 40 dias que Jezabel tinha ameaçado ele. Mais de 40 dias. E ele ainda estava com medo. Porque Deus perguntou para ele: Elias, o que você está fazendo no meio da caverna? E ele foi com aquele papo que nós lemos aqui: Deus, eu sou o único que sobrei, todos eles se desviaram, mas eu me mantive firme ao Senhor e estão querendo tirar a minha vida. Deixa eu te falar uma coisa: lugar de filho de Deus não é na caverna, amém? Você pode repetir isso comigo? Lugar de filho de Deus não é na caverna. Então talvez Elias ele tenha tido esses altos e baixos no seu ministério, como nós vimos aqui, dias de muita unção de Deus, de muita ousadia, de muita coragem, enfrentar o rei, enfrentar a nação, enfrentando os profetas de Baal, colocando em vergonha os inimigos de Deus. Deus com ele o tempo todo, ele falou que não choveria, e Deus não fez não chover mesmo. Ele disse que cairia fogo, e Deus fez cair fogo também. Mas ele aí agora se escondendo numa caverna. E olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. Deus me falou, quando Ele colocou esse texto no meu coração, que muitos de nós aqui esta noite estamos tentando nos colocar numa caverna. Não importa aquilo que Deus fez na sua vida, e olha que Deus já fez tanta coisa na sua vida. Se você parar e pensar, quantas coisas Deus já fez na sua família, no seu trabalho, quantas coisas Deus já fez na sua própria vida, e você nesses dias, às vezes com uma notícia ruim, às vezes com uma enfermidade, uma situação de crise, alguma coisa que veio de encontro à sua fé, para abalar a sua fé, o que a gente faz muitas vezes? A gente quer sentar debaixo do zimbro, e a gente quer estar numa caverna, a gente quer entregar os pontos, a gente quer desistir, a gente quer relaxar, a gente quer, chega, basta para mim, é melhor que eu morra. Muitas vezes, quantas pessoas talvez se peguem num desânimo como esse nos dias de hoje? Quantas pessoas talvez estejam pensando, estão frustradas, estão tristes, porque algo não saiu como elas queriam que saísse, porque algo talvez foi de encontro às suas vidas para as destruir, para as abater. Mas deixa eu te falar uma coisa: caverna não é lugar para filho de Deus, amém? Desistir não é coisa para filho de Deus, recuar não é coisa para filho de Deus, porque Deus está com você, Deus está com você. É no meio do vale da sombra da morte, ou em pastos verdejantes. Davi disse: o Senhor é o meu pastor, e nada vai me faltar. Você pode ler, eu vou falar alguns versículos, e talvez passe aí no telão, mas vou falar rapidinho, você pode depois ler em casa também melhor. Em Filipenses 1,6 diz lá que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoá-la até o dia de Jesus. Até o dia final, Deus começou uma boa obra na minha vida e na sua vida, você acredita nisso? E Ele, como um bom autor de um bom livro, um bom best-seller nas nossas vidas, Ele está escrevendo essa história. E Ele há de completar, de chegar no último capítulo. Você acredita nisso? Em Hebreus 13, versículo 5, Jesus disse, ali provavelmente o autor de Hebreus, ele lembrou aquilo que Jesus disse: não
vos deixarei. Eu nunca, jamais te abandonarei. Por que às vezes a gente fica abatido diante de um problema? Por que às vezes a gente fica triste diante de alguma situação? Porque falta a gente lembrar do que Deus diz a nosso respeito. Porque falta a gente se animar na palavra de Deus, levantar os nossos olhos, porque existe um Senhor que está sentado no trono. O trono está lá, não mudou. Ele continua sendo Deus, não mudou. E Ele continua reinando com poder e com justiça para todo sempre. Se você ler lá em Jeremias 29:11, diz o quê? Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o quê? O fim que desejais. Em algumas versões diz para vos dar uma esperança e um futuro. Em 1 Coríntios fala, em capítulo 2, versículo 9, diz lá: nem os olhos, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem subiu no coração do homem o que Deus reservou, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Quantos aqui amam o Senhor? Levante sua mão aí. É de você que está falando. Ninguém viu ainda, ninguém imagina ainda o que Deus preparou para fazer na tua vida. Provérbios 4:18 fala o quê? Que a vereda, o caminho do justo, ele é como o amanhecer, é como a luz da aurora que vai raiando e vai raiando até ser dia perfeito. Então, dia após dia, Deus está trabalhando nas nossas vidas. Ele não terminou a obra, Ele está no meio do caminho. Então não desanima, amém? Não desanima. Você vai chegar lá no Salmo 126, que eles escreveram quando voltaram do cativeiro, e eles disseram assim, que o Senhor mudou a nossa sorte, e nós ficamos como aqueles que sonham. Nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de júbilo. Então o que eles diziam entre as nações? Grandes coisas fez o Senhor por eles. Você vai chegar lá e eu também. Amém? Mas o que eu vejo que muitas vezes a vida cristã vai cobrar de nós, muitas vezes, fé, diga fé, determinação, diga determinação, e perseverança, diga perseverança. Se até hoje a sua vida com Deus não exigiu de você fé, ou não exigiu perseverança, ou não exigiu determinação, fique tranquilo que logo mais ela vai exigir isso de você. Se você é crente, talvez há mais tempo, você sabe disso que eu estou falando. A caminhada com Deus, ela exige de nós fé, determinação e perseverança. E eu queria falar sobre essas três coisas, porque esse é o segredo de não desanimarmos no meio do caminho. Elias não ia morrer naquela caverna. O fim da história, nós sabemos. Elias andou com Deus e Deus o tomou para si. Olha que lindo. Ele não viu a morte. Ele foi arrebatado numa carruagem de fogo. Quem era Jezabel para destruir os planos de Deus na vida de Elias? Ninguém. As coisas só acabam quando Deus diz que acabou. Se Deus não deu ainda uma última notícia na sua vida, uma última palavra, não acabou ainda. Amém? Então eu queria falar sobre fé, este primeiro ponto. Nós sabemos que a fé é a certeza das coisas que a gente não vê. Amém? Diz lá na Bíblia isso. Nós tivemos aqui uma série de pregações com o pastor Gui sobre fé. Eu não preciso falar muito, você já sabe. Mas em Romanos 8, 24, se você abrir aí, você pode ler. Romanos 8, 24 e 25, ele diz lá: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê, ela não é esperança. Porque como alguém espera aquilo que está vendo? Não tem sentido. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Paulo disse isso. Então a fé é isso. A fé é ver, é esperar aquilo, é enxergar com o nosso coração aquilo que não dá para ver hoje. Isso é fé. E Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, justamente pelo mesmo princípio. Nós não vemos Deus aqui
como um homem, visível aos nossos olhos, mas Ele está aqui, amém? Ele está aqui, Jesus está aqui. Posso ouvir um aleluia aí, ó? Jesus está aqui, meu. Jesus está aqui. Isso deveria animar os nossos corações. Jesus está aqui. E essa é a fé que move as nossas vidas. Romanos, nós lemos lá Romanos 10, 17, fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você lê a palavra, quando você vai à igreja, quando você estuda na sua casa, quando você lê um livro cristão, vai lendo os versículos, quando você lê a palavra, ou escuta uma pregação, escuta louvores, isso vai alimentando a sua fé. Muitas pessoas perdem a fé no meio do caminho, porque deixam de se alimentar na palavra de Deus. Aquilo que você alimenta vai ficando forte. Se você comer muitas verduras, legumes, né, proteínas, tudo certinho, você vai ficar com uma força boa. Se você comer só pizza, esfirra, bacon, só tranqueira, sua força vai ser outra, vai ser a força de estourar o botão da camisa. Mas aquilo que você alimentar vai crescer na sua vida. Então, se alimente da palavra de Deus, alimente o seu espírito da palavra de Deus, amém? Eu vou te falar uma coisa, a fé, ela desperta em nós coragem e força. Eu vejo isso olhando para qualquer pessoa da Bíblia. Pega, por exemplo, Abraão. Deus falou para Abraão: sai da sua terra, sai da sua parentela e vai. Legal, Senhor. Para onde eu vou? Você vai para onde eu vou te mostrar ainda. A fé de Abraão exigiu dele coragem para chegar para sua esposa e dizer: vamos, querida, arrume suas malas, vamos levantar um acampamento, vamos nos mudar. Legal, vamos para onde? Não sei ainda, Deus vai mostrar no meio do caminho. Coragem. Coragem para ouvir e obedecer a voz de Deus. Concorda comigo? De repente Deus pede Isaac, seu filho, em sacrifício. E a força para fazer isso. Não estou falando de força física, mas a força para obedecer. Força. Se fosse, por exemplo, o contrário, eu não tenho filho ainda. Se você que tem, você pode entender melhor ainda o texto. Mas se fosse para oferecer, sei lá, meu pai, minha irmã, sem chance. Força zero. Não, desanima até só de pensar. A fé muitas vezes ela desperta em nós coragem e força. Deus queria provar apenas Abraão, nós sabemos da história. Ele não precisou realmente entregar seu filho. Deus proveu um cordeiro no meio das árvores. Mas ele queria provar a fé de Abraão. Só mais um para você ter uma ideia. Pega Noé, por exemplo. Noé, Deus o chamou para construir a arca. Nunca havia chovido na face da terra. Coisa de louco. Ele estava construindo as coisas. E as pessoas estavam falando para ele: o que é isso? É um barco, tá? Vai haver um dilúvio na terra. O que é isso? É água que cai do céu. Como assim? Água cai do céu? Nunca vi isso. Chuva. Precisou de coragem para cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Ele precisou de força. Força também, física. Fazer ali, suar, cortar madeira, pôr a família para trabalhar. Tudo. Todos os personagens da Bíblia que você vê, em algum momento, a fé deles despertou coragem e despertou força. Agora, só para terminar a respeito de fé, tem uma diferença na fé. 1 João 4,20, acho que tem aí, diz assim, 1 João 4,20, se alguém diz, ama o Senhor, mas odeia o seu irmão, a palavra de Deus diz que esse camarada é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão que vê, ele não pode amar a Deus que não vê. Então a fé, ela tem um segredo aqui.
Todas as pessoas, se você sair na rua perguntando, elas acreditam em Deus. Mas a fé é mais do que isso. A fé que Deus está falando aqui, que nós devemos ter, é uma fé viva. Diga, fé viva. Como que é essa fé viva? Eu acredito em Deus, que eu não vejo, certo? E não ajudo o meu irmão, que eu estou vendo. Que fé é essa? É uma fé morta. A Bíblia fala lá, Tiago depois vai falar sobre obras versus fé, mas a fé que Deus quer de nós é uma fé viva, é uma fé que faz sentido, é uma fé que nós cremos em Deus, amamos a Deus, entendemos que Ele nos ama, entendemos que Ele ama a humanidade, nos importamos com o nosso próximo, com o nosso irmão, com aquele que não conhecemos. Se você diz que ama a Deus só neste lugar e não faz nada em relação ao próximo, sua fé precisa ser vivificada nessa noite. Nós temos tanta oportunidade de ajudarmos, tantas obras sociais dentro da igreja e fora. Você pode falar com alguém no seu serviço sobre o Senhor. Você pode de repente se importar, de repente você chegou ali e aquela pessoa deu um bom dia meio desanimado para você. Você percebe, você está todo dia com a pessoa, você tem a chance de perguntar o que aconteceu. Mas muitas vezes a gente não se importa. Muitas vezes nós focamos nos nossos objetivos. Muitas vezes nós pensamos somente em nós. Essa é a fé morta. A fé viva, a fé de Deus, genuína, é aquela que se importa com a outra pessoa. Amém? É engraçado porque Jesus fala assim: no mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Amém? E em 1 João 5:4 fala por que nós vencemos o mundo. Ele fala assim: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Jesus disse que venceríamos o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O que é? A nossa fé. Sem fé nós não vamos vencer. Sem fé nós vamos ficar pelo caminho. O que vai fazer nós vencermos na vida, conquistarmos as coisas de Deus, vivermos no centro da vontade de Deus, não desanimarmos, é a nossa fé. Amém? Segunda coisa que eu coloquei aqui, determinação. Pense uma coisa, a determinação é algo absurdo, é uma força dentro de você, é onde toda pessoa que está determinada a algo, ela não negocia aquilo, é aquilo e acabou. Aí vou fazer esse negócio, eu vou cursar esse curso, vou chegar naquele lugar, vou trabalhar naquela empresa, e é aquilo que eu quero, pronto, acabou, estou determinado àquilo. E essa pessoa geralmente ela não descansa até ela conseguir alcançar aquilo que ela propôs no seu coração. Quais promessas Deus tem colocado diante de você? Você pode pensar na sua vida, quais promessas Deus tem para você, para sua família, para sua casa. Em Josué 24:15, Josué ele fala lá, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem tem essa promessa para a sua vida? Que ainda não tem a sua casa inteira aqui na casa de Deus. Levanta a sua mão. Eu quero te falar, é para você essa promessa. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Pode dizer amém? Amém? No Salmo 128 você vê lá Davi falando: feliz é o homem que teme ao Senhor. Feliz é o homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Ele vai dizendo que do trabalho das suas mãos comerás, serás feliz, tudo te irá bem. São promessas de Deus para nós, amém? Porque nós amamos a Deus. Aí ele vai dizendo que a sua esposa será no interior da sua casa como uma videira frutífera. Se você não pode ter filhos, minha irmã, Deus tem promessa para você ter filhos, se você desejar. Os teus filhos serão como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Quantas famílias os filhos não suportam ficar em casa, preferem estar com os amigos lá no mundo, não se assentam na sua mesa com você. Eu vou te falar uma coisa, Deus tem promessa.
teus filhos ao redor da tua mesa com você. Como é abençoado o homem que teme ao Senhor, é o que o Salmo 128 fala. Então nós temos promessas. Sabe o que a gente tem que fazer como filho de Deus? Quando o diabo se levanta contra essas promessas, nós temos que pôr o diabo para correr, amém? Você tem que se levantar na autoridade como filho de Deus e dizer: a minha família é do Senhor, a minha saúde é promessa de Deus. Deus levou na cruz do Calvário, cravou lá toda a enfermidade, toda a doença, toda a condenação, pensamentos de acusação nas nossas mentes, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você não vai poder alçar assim voos altos como você quer fazer, coisas grandes como o seu coração deseja. Mentira! Claro que você vai conseguir. Deus é com você. Deus é grande. Leia aí comigo Isaías 62. Cadê Isaías 62? O profeta diz lá: por amor de Sião. De repente você pode trocar esse Sião aí por aquilo que está ruim na sua vida, por aquilo que você sabe que Deus tem promessas, mas que não está do jeito que tinha que estar. De repente sua vida sentimental, sua família, suas finanças, sua carreira, seu trabalho, não sei o que pode ser. Mas de repente você pode trocar. Sião, Jerusalém, não estava muito boa. Mas o profeta, ele se levanta e ele diz: por amor de Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória. E serás chamada por um novo nome, que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nunca mais te chamarão desempregado, nunca mais te chamarão drogado, nunca mais te chamarão deprimido, nunca mais te chamarão enfermo, nunca mais te chamarão desamparada. Amém? Onde é que eu estou aí? Nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará, porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti, como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Amém? Aleluia. O diabo está perdido quando a igreja lembrar quem ela é. Que Deus te revele isso esta noite, que você se lembre de quem você é em Jesus. Amém? Você não pode olhar para a sua casa e ver o inimigo bater lá nos seus familiares. Você não pode olhar para a sua vida de oração e dizer: aonde eu me perdi no meio do caminho, que outras coisas já tomaram o lugar de Deus na minha vida e eu nem percebi. Para com isso, querido. Volta ao caminho, se levanta por amor da sua própria vida, da sua família, dos seus queridos, por amor ao chamado do Senhor no seu coração. Não se cale, não se acovarde, levante-se, como ungido de Deus, como filho de Deus. Mude essa situação, saia dessa caverna. Deus está dizendo que caverna não é lugar para Elias ficar. Amém? Vou terminar falando de perseverança. Perseverança, em Romanos 12:2, Paulo fala, né? Corramos com perseverança. Corramos com perseverança, acho que é o próximo versículo ali. Corramos a nossa carreira com perseverança, tendo os nossos olhos firmes no autor e consumador da nossa fé. Amém?
Eu descobri um segredo sobre perseverança. Queria contar para vocês. Só persevera aquele que se completa e que se alegra em Deus. Você pode dizer isso comigo? Só persevera aquele que se alegra e se completa em Deus. Sabe por que a gente está na nossa corrida da vida? O camarada começa a namorar. A moça começa a namorar o rapaz. E de repente, toda a sua vida se resume ao namorado e à namorada. Aí, alguma coisa dá errado, você termina. Qual é a sensação que dá? Acabou tudo. Acabou a minha vida, quero morrer. Né? Quem nunca? Se você se completa em Deus e não na outra pessoa, o término de um relacionamento não acaba com a sua vida. Sabia disso? Porque a sua alegria maior não vem daquela pessoa, vem de Deus. Um relacionamento que dá certo é quando os dois estão bem resolvidos. Quando os dois estão bem resolvidos, completos em Deus, só vai ser bênção. Um vai ajudar o outro e vai dar tudo certo. Amém? Da mesma maneira, amigos mudam, pessoas passam, de repente pessoas que te aplaudiam, te deixam. A palavra de Deus fala, por exemplo, que nós temos muitos amigos, né? Acho que está até o texto aí, Provérbios 18, 24. Há muitos amigos. Quem tem muitos amigos? Pode até ter uma vantagem, mas ele está dizendo ali, ó, tem um amigo que é mais chegado do que um irmão. Então não importa se você tem muitos amigos. Na verdade, na hora que você precisar, vai ter aquele amigo que é mais chegado que um irmão. Nem todo mundo é seu amigo, você sabe disso. Muitas pessoas nós conhecemos, muitas pessoas nós nos relacionamos, mas amigos de verdade são poucos. E a nossa alegria não deve estar nessas pessoas que nós conhecemos. O fato de nós nos sentirmos completos não pode estar na pessoa que nós temos como amigo. Porque se um dia ela for embora, acabou sua vida? Não, sua alegria, o seu estar completo tem que vir de Deus. Amém? Em 1 Timóteo 6, 17, ele fala lá, Paulo fala para Timóteo, não ponham a esperança de vocês na incerteza ou na instabilidade das riquezas, mas coloque em Deus. Amém? Então seja riqueza, seja relacionamento, seja o que for, você está na empresa, está tudo bem, amanhã podem te cortar lá. Então sua alegria não tem que vir de lá, tem que vir do Senhor. Amém? E eu queria dizer isso, talvez você até tenha entrado aqui hoje, talvez você não seja cristão, assim, religioso. Sabe que a religião, às vezes, pode nos decepcionar também. Deus é a nossa alegria, mas a religião pode mudar. A liturgia de uma igreja ou de um segmento religioso, aquilo pode te decepcionar. Seja completo em Deus. Amém? Então talvez você tenha entrado aqui e não conhece Jesus na sua vida. Talvez você tenha fé assim porque você conhece, já ouviu falar sobre Deus. Amém? Eu acredito, Deus, cara lá de cima, está olhando por nós. Mas você talvez se sinta vazio no seu coração. Talvez você descobriu que você não está completo. E eu quero te dizer, só Jesus vai completar a sua vida. Olha que boa notícia. Existe um vazio no nosso coração do tamanho de Jesus. Só Ele preenche o nosso coração. E Ele está aqui. Tipo o videozinho do começo, né? Você é bonito, plim. Deus deseja fazer parte da sua vida. Jesus deseja andar com você. O Espírito Santo deseja caminhar com você.
E não importa se você está num momento difícil da sua vida, talvez como Elias ali, desejando a morte, está difícil. A voz do Senhor para você nessa noite é como a voz do Senhor para ele: levanta, come. Tem algo para você fazer. Saia dessa caverna. Você não vai terminar nesse lugar. O que eu tenho para você não se resume e não se limita e não se acaba em uma caverna. Amém? Levante seus olhos. Deus tem algo maravilhoso para a sua vida e Ele quer que você caminhe com perseverança, com determinação, com fé e complete, como Paulo fala, completei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Deus tem isso para nós. Amém? Vamos nos colocar de pé. A palavra de Deus é maravilhosa para as nossas vidas e com certeza ela se encaixa na nossa realidade.